Oi, 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 galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja a hora que for em que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo a uma nova aula de português. Hoje, de novo, teremos uma maravilhosa aula de gramática, na qual vamos aprender tudo sobre o modo imperativo, que não é mais que aquela estrutura que nós utilizamos para dar ordens, conselhos, instruções, sugestões, fazer pedidos, fazer súplicas. Então vem comigo que vamos entender tudo de um jeito fácil e divertido. Para começar, entendamos um pouquinho por que falamos isso de modo. O que significa isso, professora? Normalmente nós falamos dos tempos verbais. Quando eu falo, o presente, o passado, o futuro, isso são tempos verbais. Quando nós nos referimos a modos verbais, são outras grandes categorias que vão nos ajudar a entender qual é a intenção com a qual eu estou expressando essa ação. Então temos três grandes modos. O modo indicativo, que é aquele modo em que nós falamos com certeza, que nós estamos garantindo que algo acontece ou não acontece se falamos em negativo, mas que estamos, dizendo sério, é assim mesmo. Todos os tempos verbais que nós estudamos até agora neste canal são do modo indicativo. O presente simples, o presente contínuo, os passados, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, os futuros, futuro imediato, futuro do presente, todos eles são para falar com certeza. Eu sou colombiana, eu morei no Brasil, eu estou ensinando português. Eu vou viajar para o Brasil no final do ano. Eu estou dando uma certeza de que isso acontece, ou aconteceu, ou vai acontecer, tá? Então, eu estou falando com segurança que isso é assim. O segundo modo, que geralmente é o mais avançado, se chama modo subjuntivo. É um modo que nós vamos utilizar para falar de sentimentos, de dúvidas, de hipóteses, de possibilidades. É uma incerteza em geral. Então, enquanto no indicativo eu dizia, por exemplo, eu moro na Colômbia, no subjuntivo, eu poderia dizer coisas como: tomara que eu possa morar no Brasil algum dia. Viram? Aqui já não estou garantindo, aqui já não estou dando essa certeza. Estou dizendo que é uma possibilidade, um desejo. Tomara que eu possa morar no Brasil, ojalá eu pueda viver em Brasil. E essa incerteza também pode ser em presente, em passado ou em futuro. Isso vamos ver um pouquinho mais na frente com detalhes cada um. Em resumo, indicativo, certeza, em presente, em passado ou em futuro. Subjuntivo, incerteza, em presente, passado ou futuro. E temos um terceiro modo, que é justamente este, o modo imperativo. O modo imperativo já não é nem certeza, nem incerteza. Estou simplesmente motivando outra pessoa para que execute uma ação. Estou dando uma instrução, estou dando uma ordem, estou fazendo um pedido, estou exortando a ação de outra pessoa. E isso se chama modo imperativo. Então, hoje vamos focar neste terceiro modo. Vamos entender tudo sobre ele, como ele funciona, como se forma, como é que é mais usado no dia a dia. E vamos fazer, como sempre, alguns exercícios. Comecemos! Alguns exemplos de frases que estão no modo imperativo. Vamos, corram mais rápido. Essa pode ser uma instrução, por exemplo, de um professor de ginástica para os alunos. Corram mais rápido. Oh, perdoe-me, eu suplico. Claro que é um pedido, é uma súplica. Por favor, diga-me onde fica essa praça. É um pedido, não é uma solicitação. Organizem-se rapidamente. Pode ser uma instrução, pode ser uma ordem, depende muito do tom também. Gente, façamos o que ela diz agora. Pode ser também uma instrução, pode ser um pedido, pode ser uma ordem. Então vejam que eu sempre estou sendo muito direta ou muito direto com outra pessoa, pedindo e esperando que faça alguma coisa, que execute alguma ação. Algo muito importante no modo imperativo é que não temos conjugação para eu. Eu não dou ordens ou instruções para mim mesma. Claro, eu posso dizer coisas como: Lina, pensa rápido, mas é como se eu estivesse falando para outra eu, né? Como se fosse uma terceira pessoa. Eu sempre fico imaginando como o anjinho da consciência e o diabinho. É como se estivesse falando para pessoas diferentes, né? Então, não temos uma conjugação para eu quando dou instruções ou ordens diretas. Eu sempre dou uma ordem, uma instrução, faço um pedido para alguém que me escuta. Ou seja, pode ser para você, pode ser para vocês, um grupo de pessoas que estão me escutando, e eu também posso me incluir nessa instrução. E aí daria ordens ou conselhos ou instruções para nós. Eu posso dizer: gente, comamos feijoada hoje? E estou me incluindo.
Então, por esse motivo, nesta aula, a gente vai praticar unicamente 3 conjugações para cada verbo. Vamos ver facilmente como é que é a formação, como é que se conjuga o verbo nesta estrutura. Poderíamos dizer que esta conjugação tem um grau mais de complexidade comparado com as estruturas que já estudamos. Nas anteriores, normalmente nós pegávamos o verbo, transformávamos a terminação e substituíamos por alguma outra coisa, ou deixávamos o verbo inteiro e adicionávamos alguma terminação, mas aqui a gente vai ter que seguir 2 passos. Primeiro passo é pensar em qual seria a conjugação de eu em presente para este verbo. Sempre vamos partir de eu em presente simples. Então, vejamos alguns exemplos. O verbo morar. Então, em presente simples, dizemos eu moro. Se você ainda tem alguma dificuldade para a conjugação do presente simples, eu vou deixar aqui no cantinho um dos meus melhores vídeos que explica com detalhe como é a formação desse presente simples. Vejamos um exemplo de um verbo regular acabado em er, o verbo beber. Em presente simples, diríamos eu bebo. Um verbo regular acabado em ir, por exemplo, imprimir. Em presente simples, diríamos eu imprimo. Alguns verbos que normalmente são irregulares. Em presente simples são irregulares, em pretérito perfeito são irregulares. O verbo ter, por exemplo, que é muito usado. Em presente simples, diríamos eu tenho. O verbo vir, estar em outro lugar e me aproximar aqui, vir. Eu venho. O verbo ver, que é parecido, tende a se confundir com vir. Então, em presente simples, dizemos eu vejo. O verbo ler, presente simples, eu leio. O verbo poder, em presente simples, diríamos eu posso. Tá? Esse é o primeiro passo. Sempre eu tenho que pensar, eu tenho que partir da conjugação de eu em presente. Uma vez que eu tenho essa conjugação de eu em presente, vamos para o segundo passo. Vamos transformar a letra O do final por uma destas 2 terminações adequadas. Para os verbos acabados em ar, eu vou transformar a terminação na letra E. E para o resto dos verbos, os acabados em er, em ir ou em or, que lembrem que em português também temos verbos acabados em or, então a terminação adequada será a letra A. Como assim que a letra E? Como assim que a letra A, professora? Então já dizemos, para eu, não colocamos nada, porque o imperativo não se conjuga para eu. Para você, adicionaríamos simplesmente E, para nós adicionaríamos emos, e para vocês adicionaríamos em. Então, por exemplo, o verbo descansar. Em presente simples, eu descanso. E depois transformamos a letra O do final pela terminação adequada, ou seja, neste caso, pela letra E. Se eu vou dar uma ordem, uma instrução para você, eu diria descanse. Você está muito cansado, descanse. Ou eu quero dar uma instrução para nós. Então, eu posso dizer, galera, descansemos e amanhã continuamos. Então, descansemos. Ou eu posso dar uma instrução para um grupo de pessoas que me escutam. Descansem. Tá? Gente, descansem que amanhã vamos continuar. Viram que fácil, parecido ao espanhol, né? Vejamos os acabados em er, em ir ou em or. Por exemplo, o verbo escrever. Em presente simples, dizemos eu escrevo. E transformamos a letra O do final, neste caso, por A. Ou seja, escreva, você. Escreva para o cliente. Ou, se quero me incluir, escrevamos para o cliente. Ou vocês escrevam. Aqui o verbo acabado em ir, por exemplo, o verbo insistir. Em presente simples, dizemos eu insisto. E transformamos a letra O do final por A. Então, você insista até conseguir. Nós insistamos um pouco mais. Vocês insistam. Não conseguiram ainda? Insistam. Aqui o verbo acabado em or. O verbo por exemplo. Lembre-se que por em espanhol é poner. Então, eu pongo, em português, eu ponho. E transformamos a letra O do final pela terminação adequada. Então, como é que vou dizer, ponga essas coisas em cima da mesa? Ah, põe essas coisas em cima da mesa. Nós ponhamos. E vocês ponham. Outros exemplos com verbos muito utilizados. O verbo ter. Ter acaba em er, então sei que meu imperativo vai passar para A. Em presente simples, eu tenho. Transforma a letra O por A. Você tenha. Tenha paciência, pelo amor de Deus. Nós tenhamos e vocês tenham. Tenham sempre um plano B. O verbo vir. Sim, estar em outro lugar e chegar aqui. Vir. Em presente simples, diríamos eu venho. Como vir acaba em ir, já sei que passo para A. Então, você, venha comigo. Nós, venhamos.
Ah, por exemplo, família, venhamos com mais frequência a este lugar para estar juntos. Ou vocês, venham à minha casa no fim de semana que vou dar uma festa. Ou o verbo ler, ler um livro, tá? Em presente simples, eu leio. Transformo a letra O do final e adiciono a, porque o verbo acaba em er. Então, leia este livro. Gente, leiamos mais. Vocês leiam com calma. Você já deve ter percebido que se eu não sei o presente simples, muito provavelmente o imperativo vai ficar errado também, né? O ponto de partida é sempre eu em presente. Se você precisa reforçar a conjugação dos verbos, sobretudo os irregulares, eu vou deixar aqui na descrição a lista dos verbos irregulares mais comuns em português, com sua conjugação, para que você possa praticar. O que mais que precisamos saber sobre o imperativo? Gente, existe uma formação de imperativo informal em português. Se usa somente para você e quando eu tenho muita confiança com essa pessoa. Se eu preciso ser mais politicamente correta, mais estruturada, mais elegante, ou ter mais respeito, não se usa o imperativo informal, você continua usando o formal, que é esse que acabamos de ver. Mas no caso que você tenha muita confiança com essa pessoa, pode usar o informal. E no dia a dia é muito usado mesmo esse imperativo informal. Então, pensa em espanhol como se tuteáramos. Como se em vez de eu falar para minha amiga, tenha paciência, eu dissesse, amiga, tem paciência? Viram, estou falando com mais confiança, com mais proximidade. Como se tuteáramos. Em português, como é que se faz esse imperativo informal? Ele se faz simplesmente conjugando a terceira pessoa do presente simples. Então, o verbo ter. Eu tenho, você tem. Amiga, tem paciência. Se eu falo tenha paciência, pode soar mais autoritário, mais formal, como mais brusco. E tem paciência, está um pouco mais suave, está um pouco mais próximo, com mais confiança. Lembre que é fundamental ter confiança com essa pessoa, tá? Então vejamos alguns dos que acabamos de conjugar. O verbo descansar. Se eu quero ser mais formal, mais autoritária, já vimos que eu diria descanse. Mas com mais confiança, terceira pessoa do presente simples. Eu descanso, você descansa. Tchau, descansa. Isso é como se em vez de você estivesse falando de tu. Hijo, descanse. Hijo, descansa. É a mesma coisa. Filho, descanse. Filho, descansa. Tchau, tchau. O verbo escrever. Formalmente, eu diria escreva uma carta. Com mais confiança, eu diria escreve para ele. O verbo insistir. Formalmente, dizemos insista. Mas com mais confiança, eu poderia dizer insiste. Vai, insiste mais um pouquinho. Insiste, insiste. É como se estivéssemos dando a receita para um amigo. No livro de receitas, você encontrará adicione a farinha e os ovos e misture bem. Isso é formal. Mas para sua amiga, provavelmente você fale: amiga, adiciona a farinha, os ovos e mistura bem. Esse mistura é a terceira pessoa do presente. Eu misturo, você mistura. Ai, professora, fiquei confusa. Como assim? Vejamos. O verbo fazer. Este é o presente simples. Eu faço, você faz, nós fazemos e vocês fazem. Ok, para formar o imperativo, eu pego eu no presente. Eu faço. Faça, façamos, façam. Tudo bem. Mas se eu tenho muita confiança com a outra pessoa, quando vou dar uma instrução direta, em vez de dizer faça, faça exercício, eu posso dizer faz exercício. E simplesmente tenho que pegar este você do presente. O verbo dormir. Em presente simples, eu durmo, você dorme, nós dormimos, eles dormem. Para formar o imperativo, eu pego o eu do presente, tá? Eu durmo. Durma, durmamos, durmam. Mas se eu tenho mais confiança com a outra pessoa, em vez de dizer durma bem, eu posso dizer dorme bem. Como se em espanhol eu dissesse duerma bien ou duerme bien. Viram? É mais confiança, mais proximidade. Professora, todos os verbos seguem este mesmo padrão? Não, gente, não todos. Mas a boa notícia é que somente temos 7 que vão fugir dessa regra. 7 verbos rebeldes que vão ser irregulares neste modo imperativo. Isso é uma boa notícia, porque lembrem que em presente simples, em pretérito perfeito, eram muitos. Em imperfeito, eram 4. No futuro do presente, um único tipo. Mas aqui, pelo menos, podemos saber quais exatamente quantos. 7. Vamos vê-los. Número 1, o verbo ser. O que aconteceria se nós seguíssemos a mesma regra? Olha, se eu quisesse dizer eu em presente, eu sou. Passo número 2, transforme a letra O do final.
não temos letra O no final, tá? Nem dá para seguir a estrutura. Então, como é que digo em português? Seja pontual. Seja, sejamos, sejam. Eu não sei porque é assim de regular, gente, mas é isso que temos que memorizar. Não segue um padrão. Mas pelo menos se parece ao espanhol, né? Seja pontual, seja pontual. Número 2, o verbo estar. Esté tranquilo. Em português, esteja, estejamos, estejam. Esteja tranquilo, vai dar tudo certo. Este, em espanhol, esteja, em português. Terceiro, o verbo ir. Como é que digo? Vaya a trabalhar. Em português, vá, vamos, vão. Váyase, vá embora. Vaya para allá, vá para lá. Quarto, o verbo dar. De, demos e de. Como é que digo então em português? De sua melhor versão. De sua melhor versão. Depois temos o verbo querer. E o imperativo seria queira, queiramos, queiram. Fica meio estranho pensar em dar uma instrução com o verbo querer, mas esta seria a estrutura. Seguinte, o verbo saber. E o imperativo vai ser saiba, saibamos, saibam. É muito diferente do espanhol. Em espanhol diríamos sepa. Em português aparece muito nos anúncios publicitários. Por exemplo, no Instagram, quando tem um anúncio, o botão, em vez de dizer mais informação, geralmente diz saiba mais. O que para nós seria como sepa mais. É uma instrução, saiba mais. Você clica aí para ter mais informação. Então, saiba, saibamos, saibam. E o último é o verbo haver. Tem estrutura irregular do modo imperativo, mas não é muito usado. Eu não dou uma instrução com o verbo haver. Posso dizer, hijo, haya lavado os platos. Isso não faz sentido, gente, né? Mas depois vamos ver no presente do subjuntivo que temos esta mesma estrutura que estamos aprendendo hoje, que ali vai ser muito utilizado sim. Então, por enquanto, em termos práticos, você poderia dizer que tem 6 verbos irregulares para dar instruções. Seja, esteja, vá, dê, queira e saiba. O resto dos verbos, eles têm uma formação regular. Quer dizer, eles seguem o mesmo modelo que nós já sabemos. Passo número 1, eu em presente. Passo número 2, transformamos a letra O do final na terminação adequada. Se o verbo acaba em AR, passa para E, o resto passa para A. Por último, meninos, atenção para algumas mudanças ortográficas que vão ser necessárias. Basicamente, temos 3. Pensem nos verbos acabados em car. Por exemplo, ficar, dedicar, buscar, tocar. Somente pensem em como você daria uma instrução com o verbo tocar. Por exemplo, nas galerias, onde tem peças de arte. O que diz? Não toque. Em português, como seria? Não toque. Mas se eu trato o verbo tocar como um verbo regular totalmente, então eu diria, eu em presente, eu toco. Transformo a letra O do final pela terminação adequada. Tocar acaba em ar, então a terminação adequada seria a letra E. Se eu deixar exatamente assim, vai ficar não tosse. Mas eu não queria o verbo tossar, eu queria o verbo tocar. Qual é a única forma em que eu poderia escrever não toque e se pronunciaria não toque, como eu queria? Claro, gente, como em espanhol, trocamos a letra C pela letra Q. Não toque. Eu acho que aqui a gente não tem que prestar tanta atenção, porque para nós é intuitivo. Em espanhol é a mesma coisa. Se eu quero escrever não toque, eu vou diretamente escrevo com a letra Q. Não precisamos nem prestar tanta atenção e fazer reflexão. Ai, sim, estou trocando a letra C pela letra Q. Não, a gente faz imediatamente. Dedique mais tempo a praticar os verbos irregulares. Como eu escreveria dedique? Com a letra Q. Fique tranquilo. Como eu escreveria fique? Com quem? Comunique. Com quem? Então, tudo bem. Aí a gente não precisa prestar tanta atenção. Mas olhem o que acontece com os verbos acabados em sar. Como dançar, começar, almoçar, abraçar. Se eu quero dar uma instrução com o verbo abraçar, eu diria abrace. O verbo acaba em ar, passo para E. Abrace. Mas por que está errado se eu trato como um verbo totalmente irregular? Abraçar, elimino a letra O e transformo por E. Por que isso estaria errado, gente? Em português, nunca temos cedilha com E, nem cedilha com I. Jamais. Em português, nunca. Lembrem que a cedilha é um símbolo que nós colocamos para suavizar o som da palavra. Mas quando temos C com E ou C com I, esse som já é suave. C e Si, não precisamos suavizar. Já é suave. Então, abrace, se eu elimino a cedilha, aí teria o som que eu preciso. Portanto, a cedilha só aparece se for necessária e aqui não é necessária. Nunca temos cedilha com E nem cedilha com I. Então, neste caso, a mudança é um assunto ortográfico. E por último, pensem nos verbos que acabam em gar. Por exemplo, pegar,
pagar, mastigar. Como é que eu diria? Pague a fatura a tempo. O verbo pagar. Presente simples, eu pago. Transformo a letra O do final pela terminação adequada, que como pagar acaba em ar, eu passaria para E. Pague a fatura a tempo. Eu não posso dizer pague, eu queria dizer pague. Como solucionamos? Como resolvemos? Exato, adicionando a letra U, como em espanhol. Se eu quero escrever pague ao tempo, eu acho que intuitivamente a gente escreveria pague com U. Então, para nós que somos hispanofalantes, essas são mais tranquilas. Atenção só para o uso da cedilha, tá? Por último, então, vou fazer alguns exercícios para praticar o modo imperativo. Primeiro, vou fazer com o verbo mandar. E estão me dizendo que conjugue para você. Então, mandar, presente simples, eu mando. Portanto, mande, mandemos ou mandem. E essa é a frase. Como vocês conjugariam então? Professor, mande o link da aula para mim, por favor. Número 2, vamos fazer um imperativo com o verbo vender. Eu vendo, portanto, venda, vendamos, vendam. E a frase é a seguinte: pessoal. Pessoal é um grupo de pessoas, então vocês. Pessoal, vendam os ingressos antes do fim de semana, por favor. Número 3, com o verbo dirigir. Em presente simples, eu dirijo. Portanto, dirija, dirijamos, dirijam. Eu preciso conjugar para você. Então, como vocês fariam? Luiz, está chovendo muito. Então, dirija com cuidado, por favor. Número 4, o verbo fazer. Eu faço, portanto, faça, façamos, façam. Como você faria essa frase? Gente, ou seja, nós, gente, façamos uma pausa de 10 minutos, por favor. Seguinte, o verbo dizer. Presente simples, eu digo. Portanto, diga, digamos, digam. Como você faria essa frase? Por favor, não diga nada para Ana ainda. Muito bom. O verbo trazer. Transportar objetos desde outro lugar para cá. Trazer. Em presente simples, eu trago. Acertou? Então, traga, tragamos, tragam. Então, para vocês, como fariam esta frase? Galera, tragam cervejas para a festa. Muito bom. Outro exemplo, o verbo pôr. Lembrem-se, colocar. Presente simples, eu ponho. Portanto, ponha, ponhamos, ponham. Como vocês completariam essa frase? É para nós. Então, galera, ponhamos as cadeiras em círculo para começar a aula. Muito bem, mais um. O verbo ler. Eu leio. Portanto, leia, leiamos, leiam. Como você completaria essa frase? É só ver você, então. Antes de assinar, leia o contrato completo, por favor. O verbo vir. Em presente simples, eu venho. Portanto, você venha. Nós venhamos. Vocês venham. Como você completaria, então, essa frase? Meninas, venham mais cedo amanhã para preparar tudo. E último, o verbo ouvir. Presente simples, eu ouço. Acertou? Então, o imperativo seria ouça, ouçamos, ouçam. Como você completaria essa frase? É para nós. Então, pessoal, ouçamos primeiro a explicação e depois fazemos as perguntas. Pronto, meninas? Isso era tudo sobre o modo imperativo. Espero que tenha ficado muito claro. Se esse conteúdo aportou algo para você, então deixa um joinha e compartilha com outras pessoas que estão aprendendo português. Eu te vejo na seguinte aula. Um abraço e obrigada por assistir.